Olá, sou a professora Naira Nicolau, da Escola Estadual Zumira de Almeida Lambert, da diretoria de São Vicente. O trabalho submetido ao CAI ele foi sobre a forma de artigo científico, com o tema Islã, a poesia marginal como forma de protesto, prática pedagógica no desenvolvimento do protagonismo juvenil. Bom, vamos lá, falar sobre o que é o Islã, vamos ter que apresentar de forma rápida, pois temos pouco tempo. E a palavra é uma onomatopeia utilizada do inglês para representar algo como bater de porta, que é o nome dado às batalhas de poesia que se espalharam pelo mundo. Ele possui 5 pilares, que é a poesia, performance, interatividade, competição e a comunidade. Ele é conhecido também como poesia marginal, porque, diferentemente das poesias clássicas apresentadas, ele tem uma forma mais direta, ele usa assuntos do cotidiano, com relação ao uso de palavras, ele tem como são usados por pessoas da periferia, ele possui muitas gírias, né, como os jovens utilizam também, usado alguns palavrões, né, e ele vai formando a sua identidade de acordo com o poeta que está apresentando. Ele possui uma interação forte com o público durante a apresentação da poesia, então é muito legal e muito fácil de ouvir, quando tem alguém declamando, quando algo emociona no texto, as pessoas gritam, oh, pô, 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 uhul, e muitas palmas, então assim, a espontaneidade, ela não acontece somente quando acaba a apresentação, ela acontece durante, e isso é uma coisa bem legal e diferenciada do Islã para a poesia tradicional. Bom, o Islã, ele surgiu na década de 80, em Chicago, e ele se diferenciou das poesias normais declamadas nos saraus por ter uma batalha, uma competição. No Brasil, ele chegou em 2008 pela Roberta Dalva, né? E logo depois, o Islã da Guilhermina, ele foi o primeiro Islã de rua e hoje ele é o responsável pela competição interescolar de São Paulo. Bom, hoje a comunidade há diversas no Brasil. Em 2018, o último levantamento foi registrado mais de 150 Islãs. Cada Islã ele tem um finalista, né, no final do ano, e eles competem o estadual, o estadual vai para o nacional, e do nacional tem a competição mundial, que acontece na França. Bom, a fim de oportunizar os alunos que conheçam diferentes gêneros literários, trabalhos de pesquisa e criar momentos de reflexão e debate de diversos assuntos, como a valorização dos jovens, sexualidade, gênero, sexismo, políticas, opressão, intolerância religiosa, violência, se insere este trabalho que tem por objetivo descrever o desenvolvimento do Islã na nossa escola e como ele de fato impacta na formação dos nossos jovens poetas e os ouvintes também. A metodologia foi a apresentação do Islã no primeiro dia de aula no acolhimento. Ao início das aulas, junto aos professores, o pessoal de língua portuguesa trabalhou com as primeiras séries. Depois teve a formação do Clube Juvenil de Islã, proposto pela aluna Maria Eduarda, conhecida como a poeta Madu. A oficina de Islã, proposta pela sala de leitura. E a inscrição do Islã Zumira no Islã Interescolar de São Paulo. Bom, o Islã ele possui algumas regras, né? Ela é uma batalha com poesias, que as poesias podem ser de qualquer assunto, de qualquer tema e em qualquer estilo, desde que seja da autoria de quem está apresentando. Não é permitido nenhum auxílio visual, nem musical, ou seja, só voz, performance e interação com o público. Ele possui uma regra de você ter que apresentar até 3 minutos, passando 10 segundos desses 3 minutos, tudo bem, não tem problema, mas depois a cada 10 segundos de atraso é descontado meio ponto, aqui como mostra essa tabelinha. Bom, a pontuação ela é de 0 a 10, os jurados geralmente são 5, e aí eles podem dar nota, geralmente eles dão nota bem quebradinhas, que é para ficar bem acirrada a competição, 9.9, 8.9, 7.2, e assim vai. E as notas mais altas e mais baixas, elas sempre são eliminadas dessa somatória para evitar o favoritismo, ou então aquele júri que não vai muito com a cara ou tem uma certa antipatia por poeta, tá? O apresentador é quem apresenta o evento, e ele apresenta de forma imparcial, para não demonstrar favoritismo também entre os competidores. O DJ é o responsável pelas músicas que vão acontecendo no evento, e as músicas geralmente são envolvidas com os temas. O VJ também pode ser uma pessoa que pode colocar imagens no telão no dia do evento, mostrando imagens e assuntos que tenham a ver. O matemático é a pessoa responsabilizada para contabilizar as notas aferidas dos jurados. Então, e também conta da cronometragem, é ele que vê se passou ou não do tempo. Possuem 3 rodadas, todos recitam na primeira rodada e passa somente 5 alunos. Na semifinal, os 5 recitam, passam 3 e na terceira rodada sai o vencedor. Resultados, aqui nós temos a nossa primeira oficina de Islã, feita pela sala de leitura. Aqui à esquerda, o nosso slogan do Islã Zumira,
feita pelos alunos. Aqui é uma metodologia utilizada para que o aluno tenha essa coisa bem clara da identidade, né? Que o poema ele tem que trazer identidade e veracidade do poeta. Ou seja, um homem branco que não é de periferia, por exemplo, não pode fazer uma poesia falando que passou por racismo e que teve a polícia entrando na sua residência com fuzil e tal. Não passa a verdade, não passa a autenticidade. Então, não é um slam característico, né? Então, para ajudar nessa questão, para saber se a sua escrita está sendo de acordo com a sua realidade, tem essas questões, que é uma metodologia que a gente usou no workshop, que é para ajudar os alunos a se orientarem, né? Então, a primeira questão é como foi o tema escolhido, como você vivencia a situação do tema cotidiano, o que você sente quando passa por isso, porque essa questão o incomoda, em quais espaços você pode encontrar esse tipo de problema, né? E assim vai. Bom, após essa oficina, nós nos inscrevemos no Slam Interescolar de São Paulo. Então, na foto acima é a foto da formação, que foi pelo YouTube online, ao vivo, aos professores, para eles saberem como se formar o Slam na escola, e posteriormente o campeão irá passar para a competição do Slam Interescolar. O Slam Interescolar de São Paulo, ele manda um poeta formador também para a escola, para passar também assuntos sobre como se recitar, como desenvolver uma performance. E o campeão do Slam Zumira representa a escola no interescolar. Bom, a poeta Tawane Teodora reforçou aos alunos a importância de se reconhecer e saber utilizar o lugar de fala. Ela falou também de como o Slam conseguiu tirar da condição da menina tímida, introspectiva, para aquela mulher, né, que consegue falar das suas aflições, visões de mundo, colocar suas angústias para fora, né? Ou seja, a identidade ela pode ser formada por um momento histórico e não por meio da cronologia biológica do indivíduo, que permite ser mutável ao longo de sua existência. Ou seja, se eu sou tímida, se eu sou aquele aluno tímido que não consigo trabalhar em grupo ou desenvolver uma fala na hora de apresentar um seminário, isso não quer dizer que eu vou ser essa pessoa pro resto da vida, né? O Slam ele também traz essa ferramenta como empoderamento e você mudar a sua posição perante a sociedade. Então, esse movimento de transformação individual e coletiva proposta por Silva se mostrou bastante eficaz em nossa escola, uma vez que os diferentes tipos de opinião e vivência saem do cenário de antagonista, isso é muito legal. Aquela coisa do amigo e o inimigo, né? Então, quem não concorda comigo é meu inimigo, e passa a se posicionar como agonistas, ou seja, legitimam o seu oponente. Então, assim, eu posso não ter a mesma opinião que você, eu posso não viver a mesma realidade que a sua, mas eu te ouvindo agora, eu me coloco no seu lugar e consigo entender o que você passa, né? Ou seja, é um ótimo exercício de se colocar ali em prática, vivenciando, na verdade, o que é empatia de fato. Bom, aqui o depoimento de um aluno que ele estava assistindo o Slam, o Paulo Henrique. Ele coloca assim: a batalha de Slam mostrou uma nova visão para mim em relação ao mundo. O Slam influencia muito os alunos da escola, pois ele une, inclui as diferenças e dá voz aos que se sentem representados ou escutados dentro da nossa escola. Ele dá abertura para as pessoas explorarem e descobrirem a sua criatividade e a sua essência, ou até mesmo os que não criam suas poesias, mas escutam os que recitam, acabam se identificando e vendo que as outras pessoas também passam pelos mesmos problemas ou semelhantes, criando laços e causam bem-estar no ambiente escolar. Na verdade, o que o Paulo descreve é aquela empatia, né? Você achar que você é o único que está passando problemas ou vivenciando, ou, por exemplo, que é muito comum, né? Que são filhos de pais separados, ou alunos que não conhecem o pai, que não têm registrado na carteira, e acham que são as únicas pessoas que passam por isso e sofrem caladas. E quando vê uma pessoa recitando um poema e falando sobre isso, ela olha e fala: caramba, eu não sou a única que estou nessa, né? E começa a se identificar mais com outra pessoa. A Gabriele Vilimovic também coloca que o Slam me fez abrir os olhos para os detalhes à minha volta, como coisas simples do dia a dia, coisas que deviam ser mais valorizadas, assim como sentimentos. Ouvir o posicionamento de outra pessoa, além do nosso próprio, nos faz ter outra percepção sobre o mundo, ajudando até mesmo no convívio escolar, tendo uma influência positiva sobre todos, né? Então, o Slam é um movimento poético dinâmico, uma vez que ele retrata o presente com situações do cotidiano, traz reflexões históricas que influenciam no que estamos vivendo hoje, não somente aos poetas, como também ao público, que se sente provocado a refletir sobre tudo que está vivenciando. Bom, os participantes do Slam, ele passa a ser compreendido não somente como uma forma de expor a sua arte performática, mas também como uma ferramenta para ter voz na sociedade. Então, é aquele momento que as minorias, principalmente, que nunca tiveram voz, nunca tiveram uma oportunidade de se colocarem à frente para falar com propriedade, é esse momento que elas conseguem se impor e serem ouvidas e aplaudidas ainda, né?
Então, logo, ninguém que passa por um Islã pode sair da mesma forma que chegou. Todo mundo fala que o Islã ele é transformador, né? Até para quem está sentado ali ouvindo os poemas serem recitados. Bom, aqui o depoimento da aluna Maria Eduarda, quem criou o Clube Juvenil da escola. O Islã nos mostra mais a realidade do mundo em que vivemos. Acabamos entendendo a dor de uma pessoa negra que já sofreu racismo, a vida na comunidade e etc. Ela fala do dia a dia das pessoas e, de certa forma, nos colocamos no lugar do outro. O Islã nos mostra o mundo por outros ângulos, um lado mais artístico, porém repleto de resiliência. Cada poema tem a personalidade de cada poeta. Para os ouvintes, faz com que eles pensem em algo por algum motivo, não esteja presente no dia a dia ou não faça parte de suas vidas. Para os poetas, o Islã muda de dentro para fora. Quando escutamos as poesias dos nossos colegas, aprendemos e entendemos um pouco mais sobre eles. E às vezes também nos identificamos. Aprendemos a criar opiniões concretas e até uma certa confiança. Mas, acima de tudo, entendemos que conhecimento e estudo é a base de tudo. Ou seja, conhecimento e estudo é a base de tudo. Por quê? Porque eles sabem que uma poesia bem feita e bem realizada é aquela onde você tem trabalho de pesquisa, de campo, onde você lê diferentes livros, diferentes gêneros literários, onde você está sempre atento às notícias que estão acontecendo no jornal e consegue relacionar tudo isso à sua vivência, à sua realidade do seu cotidiano. Bom, trabalho sobre a introdução do Islã no Estado do Espírito Santo, esse trabalho foi muito legal, que ele também relata que o projeto foi importante para promover reflexões sobre o papel do aluno na escola, enquanto o seu engajamento na aula, ou seja, quando ele começa a procurar diferentes textos, quando ele começa a fazer pesquisa, o olhar que ele começa a ter sobre as aulas, a maneira como ele conduz até a sua rotina de estudos muda completamente, né? Então ele encoraja os alunos a tirarem os seus trabalhos da gaveta e mostrar ao público escolar, que é outra coisa também, quando o professor pede, vamos fazer um trabalho, quem vai apresentar aqui na frente? Ninguém quer apresentar, fica aquela vergonha, fica aquela timidez, ninguém tem coragem de mostrar aquilo que realmente pensa com medo de ser julgado. O Islã, quando ele te coloca nessa posição, ele te dá essa abertura, né, para o aluno vivenciar essa oportunidade mesmo de colocar a sua apresentação e mudar a sua postura com relação a se posicionar diante da sociedade, né, que começa dentro da sociedade escolar, e isso ele leva para a vida dele. Bom, o Islã como porta de entrada para a construção do potencial agonístico por conta da formação plural do seu público. Então, isso a gente viu nos textos dos 3 alunos que relataram, né, que, por exemplo, a Maria Eduarda, ela nunca sofreu racismo porque é uma aluna branca, mas a partir do momento que ela escuta as dores através do poema da sua amiga negra, que põe as situações de racismo que ela passou, ela começa a analisar, caramba, eu nunca poderia pensar na minha vida que uma pessoa passa por uma situação dessa e realmente é para ficar assim ou mais constrangido. Então, esse tipo de reflexão e tipo de discussão começa a fazer até com que os alunos, né, que a gente estava trabalhando agora na Semana Antirracista, eles falem realmente, não dá só para combater o racismo, né? É preciso a luta na educação antirracista. Isso precisa mudar, a gente precisa evitar que o racismo aconteça e não só combater quando ele acontece. Bom, a conclusão é que foi observado que a maioria dos estudos acadêmicos, né, sobre o Islã possuem apenas uma abordagem educacional enquanto uma ferramenta da área de linguagens, né? Então, muitos dos trabalhos eles usam o Islã apenas como na aula de língua portuguesa, né? E na nossa escola, no Zumira, ele transita bem, não somente na área de língua portuguesa, como também na área de ciências humanas, na área de artes, por exemplo, como também nas competências socioemocionais, né, onde é perceptível um aluno desenvolvimento de autonomia, autoestima, a criatividade, a empatia, a ética, o autoconhecimento, que é um exercício muito legal, onde ele começa a se reconhecer quem sou eu, onde eu me posiciono no mundo e como que eu posso colocar isso de forma criativa para que o outro sinta e saiba o que eu passo, né? Então, foi observado também na nossa escola um aumento da leitura dos alunos participantes, nos empréstimos dos livros da sala de leitura, uma vez que eles precisam ler bastante, né, gêneros, como eu já mencionei. E a aliança entre a pesquisa com a produção do Islã melhorou no seu desempenho acadêmico, uma vez que a habilidade desenvolvida de pesquisar e aprender com autonomia são requisitos fundamentais à construção de uma formação com excelência acadêmica do educando, que é o principal objetivo do programa de ensino integral, ao qual a nossa escola faz parte e pertence. O Islã também aproxima o aluno do professor, uma vez que o docente ele passa a conhecê-lo melhor, conhecer a sua identidade, né, e começar a avaliá-lo não só como aquele aluno que desenvolve somente as tarefas e os exames, né, mas como também
uma pessoa capaz de desenvolver outras atividades para demonstrar o seu conhecimento. Então, ficou muito evidente que o Islã Zumira foram criadas identidades coletivas por meio de afinidades e interesses, sendo assim de fácil entendimento de que ele pode ser sim um ambiente propício para a formação identitária dos alunos, enquanto cidadãos pertencentes a uma sociedade. Aqui é um vídeo sobre o Islã que aconteceu na nossa escola, mas não vai dar tempo de demonstrar, mas tem no canal, nosso canal do YouTube. E aqui as evidências foi da última semana que estivemos em São Paulo com a nossa aluna Bruna Máximo, campeã do nosso Islã Zumira, e que foi representar a nossa escola no Islã Interescolar de São Paulo. A Bruna ficou entre os 20 finalistas do estado de São Paulo, em mais de 200 escolas foram inscritas, ela ficou entre os 20 mais, a gente brinca, né? Então, a nossa aluna Bruna está de parabéns, aluna da primeira série, e já demonstrou aí uma grande habilidade em colocar a sua voz para ecoar. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a todos pela atenção.